Capítulo 3. Libertar-se. O poder de deixar pra lá. Eu estava me olhando no espelho, admirando minha fantasia de Stormtrooper, a tropa de Star Wars. O momento foi o apogeu de um sonho que eu tinha desde os 6 anos, quando um de meus irmãos mais velhos sugeriu: não seria muito legal ter uma roupa de Stormtrooper igual à que aparece no cinema? A combinação do frenesi em torno do lançamento de O Retorno do Jedi e do apelo instantâneo de qualquer sugestão vinda do irmão mais velho gravou a ideia a ferro e fogo em minha mente. Ela ficou lá quietinha, sem ser questionada, até que, 30 anos depois, lá estava eu na loja, fantasiado dos pés à cabeça. Naquele momento, vi claramente que, na verdade, eu não tinha a menor vontade de possuir uma fantasia de Stormtrooper. A ideia fora acrescentada a meu cérebro como um item de coisas a fazer 3 décadas antes e se escondera no meu inconsciente. Ficará todo esse tempo ocupando algum espaço mental. Você tem algum item assim, que mora em sua mente sem pagar aluguel? Metas, sugestões ou ideias obsoletas que se enfiaram em seu cérebro há muito tempo e fixaram residência permanente? Mentalidades que já perderam qualquer utilidade, mas são parte sua há tanto tempo que você mal repara nelas? Agora, Ana e eu temos uma expressão para descrever essa experiência. Quando cogito agir com base em alguma sugestão, sem ponderar adequadamente, ela me pergunta: isso é um Stormtrooper? Os Stormtroopers assumem muitas formas: arrependimentos que continuam a nos perseguir, mágoas que não conseguimos abandonar, expectativas que foram realistas em algum momento, mas que agora só atrapalham. Esses intrusos são como aplicativos desnecessários que ficam rodando em segundo plano no computador, deixando todas as outras funcionalidades mais lentas. À primeira vista, parece que não afetam sua velocidade e agilidade, mas, conforme vão se acumulando, o sistema operacional roda mais devagar. Você esquece o nome de alguém que acabou de conhecer. Lê e releu. Mesmo parágrafos sem compreender. O cérebro se cansa ao tentar tomar decisões simples, como o que comprar no supermercado. Erros minúsculos expandem sua pegada no cérebro e começam a parecer imensos fracassos. Para recuperar espaço mental, você precisa despachar esses Stormtroopers. Concentre-se no que você tem. O escritor francês Guy de Maupassant conta a história do Sr. Auchicorne, 35 homem trabalhador que se esforçava para ser um membro digno de sua comunidade, até ser falsamente acusado de um ato que não cometeu. O suposto crime foi pegar a carteira perdida de alguém na calçada. Na verdade, o que ele pega é um pedaço de barbante, e não devolver. Ele era inocente, mas o boato foi passando de vizinho em vizinho e logo os moradores da cidade começaram a julgá-lo com rigor. Passaram a tratá-lo de um jeito diferente. Em resumo, ele caiu no ostracismo. O Sr. Auchicorne poderia ter deixado aquilo pra lá. Poderia ter perdoado seus acusadores por se recusarem a escutar o seu lado da história. Poderia ter admitido em silêncio o erro deles e se consolar em saber que sua consciência estava limpa. E, com isso, poderia continuar sendo útil e diligente a serviço de sua comunidade, como pretendia originalmente. No entanto, ele não conseguiu deixar aquilo pra lá. Ficou obcecado. Adoeceu. Aquilo o consumiu, enfraqueceu e acabou por matá-lo. Seu coração ficou tão cheio de raiva e indignação com a injustiça que não havia mais espaço para o perdão. Mesmo em seu leito de morte, delirante e fatigado, ouviram-no murmurar amargamente: um pedacinho de barbante. Um pedacinho de barbante. Quando se é vítima de alguma adversidade, é difícil não ficar obcecado, reclamar e lamentar-se por tudo que se perdeu. Na verdade, reclamar é uma das coisas mais fáceis de fazer. É tão fácil que muita gente faz isso sem parar, quando alguém que vai se encontrar conosco atrasa, quando os vizinhos fazem muito barulho, quando não há vaga para estacionar no dia em que estamos atrasados, quando assistimos ao noticiário e assim por diante. Vivemos numa cultura da reclamação que se inebria ao manifestar sua indignação principalmente nas redes sociais, que parecem uma torrente interminável de queixas e rabugices sobre o que é insatisfatório ou inaceitável. Mesmo que não nos envolvamos nisso diretamente, ainda assim pode nos afetar. Em grande quantidade, as lamúrias dos outros nos provocam um câncer emocional. Comecemos a perceber mais injustiças em nossa vida. São os Stormtroopers ocupando espaços valiosos no cérebro e no coração. Você já percebeu que, quanto mais reclama, e quanto mais lê, ouve outras pessoas reclamarem,
mais fácil fica encontrar motivo para reclamar? Por outro lado, já percebeu que, quanto mais agradecido fica, mais coisas tem a agradecer? Reclamar é o exemplo supremo de algo que é fácil, mas trivial. Mas pensamentos tóxicos como esse, por mais triviais que sejam, se acumulam depressa. E quanto mais espaço mental ocupam, mais difícil fica retornar ao estado sem esforço. Quando você se concentra em uma razão para ser grato, o efeito é instantâneo. Imediatamente passa do estado de escassez, arrependimentos, preocupação com o futuro, sensação de ficar para trás, ou de ver o que falta, para o estado de abundância, o que está dando certo, que progressos você está fazendo, que potencial existe neste momento, ou de ver o que tem. Você se lembra de todos os recursos, todos os ativos, todas as habilidades que possui à sua disposição e pode usá-los para fazer com mais facilidade o que é essencial. Nas ilustrações da próxima página, podemos ver que, quando nos concentramos nas coisas que temos, elas se expandem. A gratidão é poderosa e catalítica. Ela tira das emoções negativas o oxigênio de que precisam para sobreviver. Também gera um sistema positivo e autossustentável onde e quando é aplicada. A teoria Ampliar e Construir da psicologia explica como isso acontece. As emoções positivas nos abrem para novos pontos de vista e possibilidades. Essa abertura incentiva ideias criativas e promove laços sociais. Essas coisas nos transformam. Elas destravam novos recursos físicos, intelectuais, psicológicos e sociais. Criam uma espiral ascendente que aumenta a probabilidade de lidarmos bem com o próximo desafio que enfrentarmos. O que lhe falta? O que você tem? E o benefício não para em nós, e quando manifestamos nossa gratidão aos outros, vemos seu rosto se iluminar. Eles ficam menos sobrecarregados e mais expansivos. É gerado um ciclo positivo. Quando se concentra no que lhe falta, você perde o que tem. Quando se concentra no que tem, você conseguiu o que falta. Reclamar também cria um ciclo autossustentável. Só que, em vez de facilitar, esse sistema dificulta fazer o que tem importância. É uma espiral descendente. Quando temos emoções negativas, nossa mentalidade se estreita, as reações se restringem a lutar, fugir ou paralisar. Ficamos menos abertos a novas ideias e a outras pessoas. Isso enfraquece nossos recursos físicos, intelectuais e psicológicos, esgota nossas reservas e torna mais difícil lidar com os próprios desafios ou frustrações que provocaram a reclamação inicial. E assim vai. Jim Collins usa a metáfora do volante do motor, um disco enorme e pesado montado sobre um eixo para ilustrar como se cria um sistema autossustentável, não há mais necessidade de empurrar com mais força do que na primeira volta e o volante gira cada vez mais rápido. Ele prossegue. 3 voltas 4 5 6 o volante ganha velocidade 7 8 você continua 9 10 ele ganha ímpeto 11 12 move-se mais rápido a cada volta 20 30 100. Aí, em algum momento acontece a ruptura. O grande e pesado disco parece voar com um ímpeto quase impossível de deter. Em poucas palavras, um sistema é autossustentável quando exige cada vez menos investimento de energia com o passar do tempo. Depois de posto em movimento, mantê-lo fica mais fácil. Depois fácil e, finalmente, sem esforço. A fórmula da gratidão. Ana, minha esposa, teve uma colega de trabalho que foi um desafio e tanto na sua vida. Ela criticava Ana o tempo todo. Também reclamava do emprego e falava que queria muito pedir demissão. A situação era extenuante em termos emocionais, mentais e físicos. Mas Ana era dedicada ao trabalho e precisava de um jeito não só de lidar com aquilo como também, se possível, estabelecer um relacionamento mais positivo e produtivo. Seria fácil para Ana ser arrastada para a negatividade. Seria fácil para ela chegar em casa à noite e se queixar das reclamações da outra. Em vez disso, ela decidiu procurar aspectos na colega pelos quais ser grata. No começo, foi difícil. Mas aí Ana percebeu que muitos pontos negativos daquela mulher, quando olhados de outro modo, podiam ser invertidos e vistos como positivos. Quando ela falava da saudade que tinha do trabalho anterior, Ana podia ficar grata porque a colega tinha coisas positivas a dizer sobre o antigo emprego. Quando reclamava de algo em que estavam trabalhando, Ana podia ficar grata por ela estar fazendo seu trabalho. Quando criticava os outros, suas observações eram inteligentes. Ana podia se sentir grata por isso. Depois que Ana adotou esse hábito, ficou cada vez mais fácil enxergar os pontos fortes da colega.
Com o tempo, Ana foi capaz de elogiá-la por essas qualidades, o que pegou a colega de surpresa. Pelo jeito, ela não recebia muito feedback positivo, e isso pareceu melhorar seu humor. Com o tempo, ela começou a confiar em Ana, e as duas se tornaram amigas, não só colegas que se toleravam, nem mesmo colegas que conseguiam executar tarefas juntas, mas amigas de verdade. E, embora não trabalhem mais juntas, são amigas até hoje. B.J. Fogg, fundador do Behavior Design Lab da Universidade Stanford, diz que, para criar um novo hábito, só precisamos procurar algo que já fazemos e vincular a isso um novo comportamento. Sua fórmula resumida é: depois de fazer o X, eu vou fazer o Y. Podemos aplicar essa ideia para fazer da gratidão um hábito usando o seguinte modelo: depois de reclamar, vou expressar gratidão por alguma coisa. Assim que comecei a aplicar essa fórmula, fiquei chocado ao notar quanto eu reclamava. Eu me considero uma pessoa positiva e otimista, mas, quando passei a prestar atenção, percebi que, na verdade, me queixava muito, em geral sem ter consciência disso. Resolvi vincular a gratidão a todas as reclamações. Quando me pegava dizendo passar pela segurança do aeroporto foi um transtorno hoje, eu acrescentava que bom que estou em segurança no avião. Depois de resmungar, meu filho ainda não fez o dever de matemática, eu dizia que bom que ele está tão interessado na leitura do livro novo. Ao lamentar que eu esperava perder mais peso esta semana, eu acrescentava que bom zelar pelo meu peso e pela minha saúde. Após alguns dias seguindo essa regra, notei que começava a me pegar no meio de uma reclamação e rapidamente terminava a frase com palavras de gratidão. Não demorou para que eu me pegasse somente pensando em reclamar e no lugar já pensava em algo para agradecer. No começo, a mudança foi deliberada e difícil, depois, deliberada e mais fácil, finalmente, sem esforço. Libere o rancor de sua função. Chris Williams sabia o que tinha importância em sua vida. A família não era só a coisa mais importante para ele, era a única. Infelizmente, numa noite gelada de fevereiro de 2007, o carro que ele dirigia foi atingido por um motorista adolescente imprudente. A esposa de Williams, o bebê ainda na barriga dela, a filha de 9 anos e o filho de 11 não sobreviveram ao impacto. O filho de 6 anos ficou gravemente ferido e o filho de 14, que estava na casa de um amigo na hora do acidente, nunca mais foi o mesmo. Todos esperaríamos que Chris ficasse destruído. Ninguém o culparia se fosse tomado de fúria em meio ao luto. É a coisa mais natural de imaginar, seu ressentimento se fechando em torno dele, marcando-o, seguindo-o durante décadas. E isso tornou ainda mais extraordinária a escolha de Williams naquele momento. Minutos depois do acidente, sentado naquele cenário de devastação, Williams teve um momento de clareza. Não no dia seguinte, não um ano depois, mas bem ali, naquela cena de violência inimaginável, ele viu 2 vidas possíveis à sua frente. No primeiro futuro, ele se entregava à raiva e à amargura nascidas naquele momento. Sabia que escolher esse futuro faria carregar o fardo dessas emoções pelo resto da vida. Significaria passar esse fardo aos filhos sobreviventes, causando cicatrizes emocionais que talvez nunca fossem curadas. No segundo futuro, ele se livrava desses fardos, estaria presente para os filhos sobreviventes enquanto se recuperavam do trauma físico e psicológico que tinham sofrido. Era um futuro cheio de propósito e significado. Talvez fosse a escolha mais difícil no momento, mas, inquestionavelmente, era a única que levaria a uma vida mais fácil. Naquele instante extraordinário, ele decidiu perdoar. Isso não quer dizer que não sentiu raiva nem sofrimento, porque sentiu. Mas optou por não tornar o sofrimento ainda mais difícil para si, chafurdando em fúria e ressentimento. Em vez disso, ele dedicou sua energia, sua força vital, a se libertar do que o oprimia. Você já se agarrou ao rancor contra pessoas que o magoaram? Desperdiçou energia mental preciosa ficando zangado, magoado, chateado ou ressentido? Quanto tempo a ferida ficou ali latejando? Semanas? Meses? Anos? Décadas? A história de Williams mostra o oposto. E, se ele conseguiu escolher o caminho do perdão depois da tragédia impensável que sofreu, não há dúvida de que todos nós podemos nos libertar dos rancores aos quais nos agarramos que nos impedem de nos concentrarmos nas coisas verdadeiramente importantes. O primeiro passo para isso é se perguntar: para que função contratei esse rancor? De acordo com o falecido Clayton Christensen, professor da Harvard Business School, considerado o maior pensador sobre gestão, ninguém compra produtos ou serviços.
Na verdade, as pessoas os contratam para exercer uma função. De um jeito parecido, costumamos contratar um rancor para satisfazer uma necessidade emocional que, no momento, não está sendo atendida. Mas, quando fazemos uma avaliação de desempenho, descobrimos que os rancores não realizam um bom trabalho. Eles nos consomem recursos, mas não dão um retorno satisfatório. Assim, temos que liberar o rancor de sua função. Às vezes contratamos um rancor para nos sentirmos no controle. Tentamos provar a nós mesmos e aos outros que estamos certos e que eles estão errados. No início, nos sentimos superiores e até poderosos com isso. Temos uma sensação de controle, mas ela é falsa e fugidia porque, na verdade, é o rancor que nos controla. Como língua de cobra a serviço do rei de Rohan e o Senhor dos Anéis, o rancor finge ser subserviente, quando na verdade nos domina. Ele também nos mantém presos num círculo interminável de culpa, presunção e autodepreciação. Há ocasiões em que contratamos um rancor para chamar atenção. Quando ouvem nossa história de vitimismo, recebemos empatia e apoio, o que nos incentiva a recontar nossa história várias vezes. Isso é fácil e até satisfatório no momento, mas leva a um caminho de frustrações. Por trás da compaixão que os outros expressam, também a fadiga. É por isso que você sempre precisa encontrar pessoas novas para contar sua história. Podemos contratar um rancor para nos eximirmos de nossos erros. Se temos alguém em quem jogar a culpa, não precisamos assumir a responsabilidade pela nossa raiva. Recebemos permissão implícita para chafurdar na negatividade, sem ter que nos justificar a ninguém. Mais uma vez, isso parece libertador no curto prazo, mas no longo prazo o prêmio não é a liberdade. O prêmio é vivermos cativos da raiva, do ressentimento, do desprezo e da negatividade. Contratamos um rancor para nos proteger. Pensamos que, por desconfiar da pessoa ou das pessoas que nos magoaram uma vez, conseguiremos evitar que nos magoem outra vez. Achamos que o rancor cria uma armadura emocional. Mas isso também é um engano. O rancor nos deixa mais vulneráveis, mais assustados. Fica mais difícil confiar, deixar qualquer um se aproximar. Certa vez trabalhei para uma empresa altamente lucrativa, de cerca de $1 milhão em receita por funcionário. Enquanto discutíamos como conseguiriam se manter empreendedores e enxutos enquanto escalavam o negócio, sugeri que tivessem sempre em mente a seguinte orientação: contrate devagar. Demita depressa. 42 é uma boa regra para uma empresa em crescimento e uma boa regra para uma vida livre de rancores. Se bem que, no caso dos rancores, se tiver como nem contratá-los, melhor ainda. Aceite o que você não pode controlar. Faltava pouco para meu amigo Jonathan Cullen 43 se tornar pai quando ficou sabendo que seu filho tinha síndrome de Down. Depois de nascer, Tristan passou meses na UTI neonatal lutando pela vida. O controle de John sobre a situação diminuía a cada dia. E quanto mais indefeso ele se sentia, mais a preocupação o oprimia. Os amigos que sempre agiam e ajudavam nas crises foram os que ligaram, mandaram comida, previram do que ele e a esposa precisavam sem nem perguntar. Enquanto isso, os amigos mais passivos, que tendiam a recuar em situações difíceis, foram os que ficaram paralisados na inação e sumiram. Provavelmente não foi um comportamento mal intencionado. Com certeza não era incoerente. E talvez não devesse ter sido tão inesperado. Quando alguém lhe mostra quem é, acredite na primeira vez. Disse Maya Angelou. Assim, Jonathan decidiu começar a acreditar neles. Abandonou suas expectativas irreais de como gostaria que eles se comportassem. Aceitou a realidade como era e como seria. Só então ele encontrou a verdadeira aceitação, o primeiro passo necessário para uma nova trajetória de vida. Afinal, como escreveu Henry Wadsworth Longfellow, a melhor coisa que se pode fazer quando chove é deixar chover. Quando nos livramos de nossa necessidade de punir quem nos magoou, não é o culpado que se liberta. Somos nós. Quando abrimos mão de rancores e lamúrias em favor do perdão e da compaixão, a troca não é elas por elas, já é bastante desigual. E a cada troca voltamos para mais perto da tranquilidade do nosso estado sem esforço.